Nesse vídeo está a resposta de Deus que você precisava. Neste vídeo está a resposta de Deus que você precisava. Então fica comigo até o final do vídeo, porque Deus vai falar com você. Não sei que tipo de resposta que você está esperando de Deus, não sei o que você tem passado, mas eu quero te dizer que se esse vídeo chegou até você, não foi em vão. Deus tem uma palavra para o seu coração. E a palavra de Deus ela é mais afiada, como diz a palavra de Deus, do que uma espada de dois gumes, e ela penetra até a divisão da alma do espírito, de juntas e de medulas. Ou seja, a palavra de Deus ela vai penetrar no mais profundo do teu coração e ela vai levar algo, uma informação, seja ela poder, seja ela restauração, seja ela um divisor de águas na sua vida. Porque a palavra de Deus também nos diz, no livro do profeta Isaías, que assim como a chuva cai dos céus na terra e depois ela provoca o germinar das sementes, ou seja, a chuva não vem dos céus para a terra sem um propósito, sem um motivo, assim também a palavra de Deus, ela não vem para nós sem um motivo, ela vem com um propósito. E Deus tem um propósito para você ao ouvir essa palavra. Então fica comigo, porque nesse vídeo Deus tem a resposta que você tanto precisava. Amém? Vamos lá. Eu queria, na verdade, era ter feito uma live, só que eu não consegui. Então está nas mãos do Senhor, né? Eu não consegui fazer a live e eu vou gravar o vídeo mesmo assim. Então eu quero já iniciar levando você para o Salmo de número 73, verso de número 26, que tem aqui uma palavra muito poderosa que diz: ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que sempre preciso. Vou repetir, porque é muito poderoso isso aqui. Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que sempre preciso. Quero que você preste muita atenção no que nós vamos falar aqui, porque Deus vai tocar no seu coração. Nós estamos vivendo períodos e um período de muita batalha espiritual. A batalha espiritual no nosso tempo, ela parece estar se intensificando a cada dia mais. E a batalha espiritual está ganhando também terreno e um novo nível na nossa mente. A nossa mente é um grande campo de batalha. E através das batalhas que nós travamos na nossa mente, muitas das vezes doenças são geradas, como ansiedade e depressão. E nós sabemos que a forma como nós lidamos com os nossos pensamentos, a forma como a nossa mente se comporta, influencia o nosso corpo e nos deixa muitas das vezes mais cansados, desanimados e exaustos de tanto lutar e de estarmos na mesma situação, a qual nós não vemos uma saída, a qual nós não vemos um retorno. E nós nos questionamos: Deus, cadê o Senhor? Por que o Senhor não está fazendo nada? Talvez você esteja nessa situação, onde você está tão aflito emocionalmente, você está tão com tanto peso na sua alma, na sua mente, no seu coração, que você está exausto, você está cansado, o seu corpo está cansado, o seu corpo geme por uma resposta de Deus, o seu coração estremece apertado por uma resposta de Deus que aparentemente não chega. Aparentemente Deus está demorando para realizar alguma coisa, para entrar nessa situação. Eu quero dizer para você que talvez esteja passando por um problema no seu casamento. Talvez o seu casamento está a ponto de acabar, a sua união está a ponto de acabar, de terminar. Você está colocando tudo nas mãos do Senhor. Talvez o seu cônjuge se desviou do evangelho, o seu cônjuge saiu de casa e você está aí. Deus, o que está acontecendo? E você ora, e você clama, você ama essa pessoa e você pede para Deus alcançá-la, porque ela também é uma filha de Deus, e as coisas aparentemente não estão acontecendo. Talvez no seu trabalho, você está aí lutando, você está se esforçando, você está remando, você está trabalhando, e não está vendo nenhum tipo de resultado. Na sua empresa, você investe, você se capacita, contratou novos funcionários, está aplicando novas estratégias, e as coisas não estão acontecendo. Ou seja, a sua saúde, como nós estamos falando também, que está afetada. E tudo isso, às vezes, para algumas pessoas está acontecendo ao mesmo tempo. São problemas mentais, são problemas físicos,
no corpo, são problemas no trabalho, são problemas dentro de casa. E quando todas as áreas das nossas vidas, quando todas as áreas da nossa vida parecem estar sendo atacadas ao mesmo tempo, eu quero te dizer que é porque a tua vitória já está chegando. O diabo está furioso, querendo impedir o agir de Deus na sua vida. Para alguns, o diabo lutando para impedir com que a vitória chegue nas suas mãos e que você usufrua isso. Mas para outros também é uma permissão de Deus, onde Deus está forjando o seu caráter, porque Ele quer usar você e Ele quer te elevar de patamar, Ele quer te elevar de nível para que você seja um instrumento nas mãos de Deus. Então, quando nós passamos por essas situações, nós temos a tendência em confiar na nossa própria força. Mas se a nossa mente está vacilando, se o nosso corpo está fraco, como que nós podemos confiar na nossa capacidade? Mas nós confiamos. E nós tentamos resolver e nós só vamos atrapalhando mais as coisas. Vamos tentando nos mexer, é como se nós estivéssemos numa areia movediça e quanto mais nós nos mexemos, mais presos nós ficamos e mais fundo nós descemos nesse lamaçal. Mas em nome de Jesus eu estou aqui para te dizer que você não vai afundar nessa areia movediça de problemas, de lutas, de provas e de diversas situações que te afligem. Porque Deus está te buscando. A mão de Deus está te alcançando aí onde você está. Se você sente que você está afundando, se você percebe que você está afundando, eu estou aqui para declarar em nome de Jesus que a mão de Deus está te puxando para cima. Agora, você não vai sucumbir, você não vai ser derrotado. O diabo não vai devastar sua casa e sua família, porque você está na posição, orando, buscando a Deus e colocando o reino dos céus como prioridade e em primeiro lugar. Mas a grande chave aqui, que esse Salmo 73 nos dá, e algo que nós vemos muito no dia de hoje, é que esse salmo ele foi composto por Asaf. E um escritor, um salmista também, um levita. E Asaf, você vai ver no início deste Salmo 73, que ele começa falando, olha, né, como é que isso aqui? Na verdade, Deus é bom para Israel. Mas aí ele começa a ver a prosperidade dos ímpios. A prosperidade dos ímpios. Aqueles que se afastaram de Deus estão prosperando e avançando. Aqueles que não querem nada com Deus estão prosperando e estão avançando. Estão aparentemente curtindo a vida adoidado. Tudo que eles fazem dá certo. E Asaf entra nessa crise de fé /existencial. Mas lá no final do capítulo, no final do Salmo, ele chega nessa conclusão de que aqueles que praticam e se afastam de Deus e praticam as obras das trevas, na verdade, eles vão curtir tudo isso por um breve período, mas eles vão morrer. Porque lá na frente Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o sol, né, ele nasce para o justo e para o injusto. As coisas ruins acontecem tanto para os justos quanto para os injustos. Porém, os injustos lidam com essas coisas de determinada forma e se afastam de Deus e dizem que não há Deus. Mas os justos, justificados por Cristo, seguram firme nas vestes do Senhor, aguentam firme durante a prova e são aprovados e receberão a coroa da vida. É isso que eu quero te dizer. Quero dizer que você talvez agora, com toda essa situação que eu listei de problemas, você olha para aqueles que não buscam a Deus e diz, Senhor, eu estou buscando a Deus e as coisas estão dando errado. O que está acontecendo? Porque essas pessoas, elas são más, elas não se preocupam com o Senhor, elas se afastaram do Senhor e a vida delas parece que anda, parece que está tudo destravado. E eu quero dizer que muitas das vezes nossa vida está parada porque Deus nos parou. E muitas das vezes estar parado por uma ação de Deus não é um retrocesso. É, na verdade, um avanço. Porque nem sempre quando se está avançando, e obviamente se está longe da direção de Deus, isso não é avanço, isso é perdição. Então interprete as coisas na ótica divina. Se você está travado, se você está orando, se você está clamando, se você está aos pés do Senhor, você não está atrasado. Deus está trabalhando em você. Deus está fortalecendo você. E Deus, Ele está gerando algo na sua vida e você está no tempo do propósito de Deus para você. E Asaf, ele também acaba compreendendo isso. Então lá no verso 25,
Ele vê que verdadeiramente o que realmente importa não são as coisas que nós podemos aproveitar aqui na Terra, não são as festas, não é o dinheiro, não são os contatos que nós podemos ter aqui, nada disso. Ele vem e nos diz no verso 25, no céu eu só tenho a ti. E se tenho a ti, que mais poderia querer na terra? Deus muitas das vezes nos leva a esta posição, a este lugar onde nós vemos que nós só temos a Deus nos céus. E se nós temos a Deus nos céus, o que mais nós iríamos querer aqui na terra? Obviamente que nós queremos ter um relacionamento saudável, nós queremos constituir nossa família, nós queremos ter um bom emprego, nós queremos ter avanços aqui na terra, mas nada disso se compara com quem Deus é. E muitas das vezes essas coisas estão no lugar de Deus no nosso coração, no altar que existe no nosso coração. E esse lugar, neste altar, ele é de Deus. E muitas vezes nós acabamos permitindo que essas coisas se insiram neste altar, neste lugar. Então Deus nos permite também passar por essas coisas, para que, não, este altar no meu coração, na minha vida, ele é do Senhor. Ele não é das coisas que eu tenho, ele não é das posses que eu tenho, não é daquilo que eu posso conquistar, ele não é do meu cônjuge, ele não é dos meus filhos, o altar do meu coração, ele é de Deus, ele é de Deus. E o salmista diz, Senhor, nos céus eu não tenho ninguém além de ti, e se eu não tenho ninguém mais além de ti, o que mais eu poderia querer aqui nessa terra? E aí ele continua falando no verso 26 que nós lemos, ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam por causa de tudo isso que está acontecendo, Deus é a minha força, ou seja, a minha força, ela não vem das coisas do mundo, como Jesus disse, que a minha paz eu dou para vocês, mas eu não vou dar ela como o mundo dá. O mundo dá de diversas formas, através de conquistas, de festas, de baladas, de acessos, de pessoas, de relacionamentos. Não. A minha paz não tem nada a ver com isso. Isso é passageiro, isso é pueril. A minha paz eu vos dou e não a dou como a dá o mundo. E da mesma forma, Asaf diz que a minha força vem do Senhor, a força dele não vem da mesma fonte do mundo, daqueles que ele estava observando, que prosperam enquanto são malignos, que prosperam enquanto estão desagradando e nem ligando para Deus. Eles têm as fontes secas para as quais eles vão correndo para se saciar. E outrora nós éramos assim. Mas hoje nós conhecemos a verdadeira fonte de força e de vida que nos sacia, que nos satisfaz. E essa fonte é Jesus, que nos envia, que derrama sobre nós o Espírito de vida, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus. Sinta a presença do Espírito Santo aí onde você estiver. Eu não sei, o seu coração talvez está muito triste, muito abatido, está ferido, você está cansado, mas sinta o Espírito Santo de Deus renovando as suas forças aí agora. Não tenha inveja daqueles que prosperam em seus maus caminhos. Não tenha inveja do homem mau. Não faça como ele. Se lembre de quem você é para Deus. Você é filho de Deus. Você foi chamado por Deus. E Deus tem um trabalhar diferente na sua vida, porque Deus tem um propósito diferente para a sua vida. E lá no final o seu destino será diferente. E aí ele continua falando, porque o Senhor, ele é tudo o que sempre preciso. Deus é tudo o que sempre nós precisamos. Seja na alegria, seja na tristeza, seja as coisas amarradas, seja as coisas estão desamarradas, sejam as muralhas caindo, seja as muralhas ainda estando em pé, seja na dor, seja no consolo. Deus é tudo que nós precisamos. Deus é tudo que sempre precisamos. Sem Deus, sem Jesus, sem Espírito Santo, nós não somos nada. Nós somos muitas vezes tão afligidos aqui, sentimos muito porque nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Se nós fôssemos do mundo, o mundo amaria-nos, como diz a palavra de Deus, mas
Nós não somos do mundo, então essas coisas que também estão nas regiões celestiais, nos ares, vêm como um peso sobre nós, para nos agravar. Mas eu quero te dizer que o Senhor é tudo que você sempre precisa e sempre vai precisar. E ele continua terminando, o verso 27. Os que se afastam de ti certamente morrerão, e tu destruirás os que são infiéis a ti. Ou seja, Deus é juiz, Deus é o executor, Ele é justo, Ele é misericordioso, Ele quer que todos se salvem. Mas aqueles que se afastam da fonte da vida morrerão, continuarão mortos. Aqueles que se aproximam da fonte da vida, da luz, serão iluminados, receberão vida. E lá no final não tem como, todos nós estaremos diante de Deus e receberemos a justiça que nos compete, que nos é devida. Aqueles que estão no sangue de Jesus, justificados serão, e os que estão sem o sangue de Jesus, condenados já estão. Então, não fique com inveja do homem perverso, do maligno, daquele que está prosperando. Se ele não se converter, ele vai perecer eternamente. E já, agora, nesse exato momento, a ira de Deus já está sobre ele. Não se engane pela aparência, pela falsa aparência de prosperidade, pela falsa aparência de liberdade, pela falsa aparência de liberdade, de felicidade. Não. Aqueles que não se renderem a Cristo já estão condenados. Não serão. Já estão. Lá na frente eles apenas vão começar a usufruir, não é usufruir, mas sentir, receber a justiça de Deus, o castigo de Deus. Mas neste exato momento, aqueles que não acreditam em Cristo, os perversos, os maus, os ladrões e todos que não amam a Deus, sobre eles já está a ira de Deus. Ela não vai vir, ela já está. E ela um dia vai se manifestar, mas ela já está sobre eles. E ele termina no verso 28. Mas eu não serei assim. Eu não terei inveja do homem perverso. Eu até comecei ficando abalado, olhando e dizendo, mas por que isso, por que daquilo? Mas depois que eu vi o final deles, não, eu não serei assim. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus, irmão. Como é bom estar perto de Deus, como é bom sentir a presença de Deus. Sinta a presença de Deus aí onde você está. Eu não sei o que está te abalando, mas é bom estar diante de Deus, estar perto de Deus. E eu faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo o que Ele tem feito. Isso aqui Asaf termina dizendo, eu faço de Deus o meu refúgio. O meu refúgio não está no braço de carne, o meu refúgio não está na força dos homens, o meu refúgio não está no meu dinheiro, o meu refúgio não está no meu emprego, o meu refúgio não está no meu casamento, o meu refúgio não está em nada disso. O meu refúgio está no Senhor. É para Ele que eu corro, é nele que eu confio. Porque muitas das vezes eu vou estar aparentemente abandonado no mundo, abandonado, largado por aqueles que me rodeiam, por aqueles que dizem que me amam, pelos meus amigos, pelos inimigos, mas Deus nunca fará isso comigo. Deus nunca fará isso comigo. E para terminar também, eu quero unir o livro de Provérbios, capítulo 3, porque aqui nós falamos sobre quando a mente está cansada. A mente está cansada, o corpo está enfraquecido, e aí nós nos refugiamos no Senhor. Mas quando a mente está cansada e o corpo ele está enfraquecido, muitas vezes Deus permite isso para que justamente nós não venhamos confiar em nós mesmos, mas nele, apenas nele. E é isso que o livro de Provérbios, capítulo 3, verso de número 5 nos diz. Confia no Senhor de todo o seu coração, de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconhece a Deus em todos os seus caminhos, Ele vai endireitar as tuas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme o Senhor e se afasta do mal. Isso será saúde para o teu corpo e vigor para os seus ossos. Ou seja, como o salmista diz, ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, ou seja, a mente fraca gera um corpo fraco. Aqui, e nós temos que lembrar que naquele tempo, a mente, ela se refere também ao coração. Então, um coração fraco, dolorido, abatido, ele vai gerar isso também, espalhar isso para o seu corpo.
Mas aqui ele diz, por isso não confie em você, você não sabe o que fazer realmente, você não tem estratégias realmente. Então não confie em você, na sua força. Mas confia no Senhor de todo o teu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Não confia no seu próprio entendimento, porque você é falho. Mas Deus tem estratégia para você. Deus tem um caminho para você. Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma oportunidade para você. Deus tem um sonho para você. Deus tem coisas grandiosas que você nem imagina preparadas para você. Reconhece em todos os seus caminhos, ele endireitará as suas veredas. Aí ele diz como tratar o coração, né? Não seja sábio aos seus próprios olhos, mas tema ao Senhor e se afasta do mal. Continue temendo ao Senhor. Está difícil, está pesado, mas se afaste do mal. Não desfaleça e não se aproxime do mal. Isso vai te fazer mais mal ainda. Mas persevere, tema ao Senhor, porque ao temer ao Senhor, ao estar perto do Senhor, ao ter comunhão com o Senhor, ao buscar o Senhor, isto será saúde para o teu corpo, ou seja, o seu coração ele vai se encher de Deus, da presença de Deus, vai ser sarado, curado, e essa cura vai se espalhar como um vigor para o seu corpo e para os seus ossos, e essa força ela não vem de você, é a força que vem de Deus, é a força que não vem da conquista das coisas do mundo, dos prazeres do mundo, mas é algo que vem de temer ao Senhor, de estar na presença do Senhor, de estar conectado com o Senhor, é algo que vem do Senhor, é uma força que vem do Senhor. E isso que o salmista diz, que ainda que a minha mente desfaleça e o meu corpo se enfraqueça, o Senhor é a minha força, o Senhor é tudo o que sempre preciso. Receba essa palavra, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas você já venceu isso. Você já é mais do que vencedor, porque você está em Cristo Jesus. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, do que aquilo que está no mundo. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Olhe para os céus, nós estamos indo para os céus, nós estamos indo para os céus. É isso que Deus tem para nós já fomos reconciliados com Jesus. E sim, Jesus vai virar o quadro da sua vida, da sua história. Deus tem caminhos, planos, projetos, estratégias, sonhos para fazer na sua vida, mas nada disso pode ocupar o altar do seu coração. O altar do seu coração é dele, e somente dele. Eu quero encerrar cantando um hino, porque como eu disse no início, eu queria fazer uma live onde eu faria um pequeno culto, mas não foi possível, eu não sou cantor, mas esse hino vai direto a isso, né, que diz: meu coração é teu, meu coração é teu, para sempre e sempre. Meu coração é teu, meu coração é teu, para sempre e sempre. Diga para o Senhor: meu coração é teu, não é dos problemas. Meu coração é teu, não é dessa dor, para sempre e sempre. Meu coração é teu, meu coração é teu, para sempre e sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Eu sou teu e tu és meu, para sempre, para sempre, para sempre. Eu sou teu e tu és meu. Diga isso para o Senhor: Senhor, eu sou teu e tu és meu. Está doendo, está difícil, mas eu não vou desistir. Está doendo, está difícil, mas eu vou perseverar. Está doendo, está difícil, mas eu não vou para o caminho dos perversos. Eu não vou andar com eles, porque isso vai ser pior, porque lá no final, eles serão julgados. E lá no final, né, eles já estão mortos para Deus. Mas você, apesar da dor, apesar da tristeza, apesar dessas lutas, você está com o Senhor. E nada disso é em vão. Deus está produzindo algo nisso. E essa é a resposta de Deus que você precisava. Sim, Deus vai mudar o quadro da sua vida. Porque
existe um tempo para todas as coisas debaixo do sol. Existe um tempo de plantar e um tempo de arrancar aquilo que se plantou. Existe um tempo de rir e existe um tempo para chorar, de construir e de derrubar. Então existe um tempo de Deus que Deus estabeleceu para que nós estivéssemos passando por essas dificuldades. Mas Deus vai virar a chave, porque existe o tempo de sorrir, de cantar, de crescer, de avançar, de superar, de conquistar. Esse tempo vai chegar na sua vida. Mas até lá, que o seu coração, que você possa cantar ao Senhor e dizer: meu coração é teu, porque ainda que a minha mente, o meu corpo enfraqueçam, o Senhor é a minha força. O Senhor é tudo o que eu sempre preciso. Que Deus possa te abençoar, te consolar, te fortalecer, fazer algo novo na sua vida. Ele vai fazer. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe poderosamente. Amém e amém, Jesus. Até o próximo vídeo.